Agora eu vou passar aqui para vocês aquilo que sempre fala da primeira fiada, né? Nós pegamos um projeto de construtivo na internet, onde ele sugeria um vão entre os tijolos de 2 milímetros. Então eu fiz todo o projeto de paginação no AutoCAD, levando em consideração os 2 milímetros. Para fazer a galga, nós usamos uma chapinha de metal. A gente vê o vão ali de 2 milímetros. Aqui deu uma... Como a laje não foi, de contrapiso não foi totalmente nivelada, deu as camadas aí que a gente teve que fazer o acerto na massa. Mas olha o que aconteceu. Aqui é um cuidado que eu sempre recomendo. Se eu fosse fazer hoje essa primeira construção, nós não somos pedreiros, apesar de ter uma noção grande aí de elétrica, hidráulica e tudo mais, mas nós respeitamos aí os 2 milímetros e com isso nós sofremos. Então se a gente fosse fazer diferente, se fosse fazer hoje, já faríamos diferente essa primeira fiada, tá? Porque o que aconteceu? Nós deixamos 2 milímetros entre os tijolos, mas o tijolo suportava somente folga de 1 milímetro. Então nós temos aqui, como a gente pode ver, pelo menos 23 tijolos entre essa coluna e a coluna do lado de lá. Como a gente fez a paginação da primeira fiada com 2 milímetros e o tijolo suporta somente 1 milímetro, o que acontece? Nós tivemos uma folga aí, uma sobra de 1 milímetro por cada tijolo, que por 23 dá 2 centímetros,3. Então o que acontece? Os próximos tijolos eles foram subindo e apresentando a folga. E aí apresentando aí o espaço entre os tijolos. Quando a gente identificou isso, que não dava mais para tirar os anéis dos tijolos, a gente fez um acerto a partir da próxima canaleta. E com isso, aonde que nós vamos colocar nas paredes 2 centímetros,3 ou 23 milímetros. A saída que a gente encontrou, como essa coluna, olha aqui onde está aparecendo o vão, tá vendo? Como as colunas vão tampar a parede e do lado interno acaba sendo o encontro das paredes, o vão dos tijolos tiveram que ficar escondidos. Aqui a gente não enxerga o vão, aqui a gente não enxerga o vão, porém ele está aqui, escondido atrás da coluna, escondido atrás da coluna. Então foi uma solução que apareceu e deu certo, apesar do erro aí da primeira fiada. Só que isso acontece o quê? Como nós erramos na primeira fiada, nós temos aqui 18 metros de construção. E nos 18 metros de construção, essa folga apareceria. E como nós temos a coluninha aqui no centro, a folga aqui novamente. Vocês conseguem identificar. Então elas vão ficar enrustidas atrás aqui dessa coluna que nós fizemos na lateral da casa. A parede da sala não seria diferente. O vão ele apareceu. O vão ele apareceu e ele está aqui. Então a fiada canaleta, como ele não tem os anéis, foi possível a gente fazer o acerto na parte de baixo da verga, né? Mas o vão ele está aqui. Apareceu 1 milímetro por cada tijolo e ele está aqui. Claro que a gente vai dar solução, porque algumas paredes da casa elas ficarão lisas e branca ou outra cor. Então nesse espaço que dá exatamente o centro da sala, o que a gente fez? O que a gente vai fazer? A gente vai simular uma coluna em gesso ou em argamassa de areia e cimento, que ela vai ter uma largura aí aproximada de 30 centímetros, e ela vai ter de profundidade pelo menos 2 ou 3 centímetros para simular uma coluna na parte interna da parede. Bom, também ele
apareceria aqui sobre a altura da contraverga. Então, se nós uníssemos essas duas paredes que a gente está vendo aqui, que faz parte do corredor, se a gente unisse ela em cima, apareceria o vão e apareceria o meio tijolo. Então, o que a gente vai fazer para isso não acontecer? Vai subir essa parte de cima do corredor sem paredes. Então fica direto na laje, aparecendo a laje, fica um corredor mais amplo em altura. Foi uma saída, quer dizer, não foi nem uma saída, né? É uma forma que a gente decidiu fazer para não aparecer esses centímetros, né, do erro de modulação.